Aí, meu nobre, avisinho rápido antes do teu vídeo. Eu tô vendendo áudios personalizados lá no meu Instagram. A tabelinha de preços vai estar no story todo dia. É só você me seguir e me chamar na DM pedindo pra comprar. Você pode escolher o tempo e também o tema que você quiser. Ah, e lembrando que agora vão existir algumas promoções e sorteios desses áudios. Então se é do teu interesse, me segue lá e me chama na DM. Dito tudo isso, tenha um bom vídeo. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Boa tarde. Desculpa chegar assim sem avisar. A coordenadora disse que você queria falar comigo sobre o comportamento do meu filho. Claro. Ele tem sido bem problemático mesmo. Não queria que seja necessário que eu fique sentado, mas... com certeza eu sento. Encosta a porta? Ok. A gente nunca foi apresentado, né? Então, prazer. Você só me deve conhecer por nome. E a senhorita seria... Senhorita Ciane. Ok. Então, me diz. O que ele tem causado de problema na aula? Falta de atenção? Ele tem uns problemas com isso. Deve ter puxado da mãe horrível que ele teve. Não, ele mora comigo só. Acho que isso dá pra entender um pouquinho, não é? Uhum. E até isso explica por que eu vim atrasado. Eu tava saindo do serviço e eu tava pensando seriamente em comprar uma pizza hoje, mas dependendo do que a senhorita falar, eu nem compre. Veja bem, ele é um bom garoto. Um ótimo filho. Mas se envolvem uns problemas que até eu questiono como ele consegue. Já imaginava que eu viria fora do horário? Por quê? Obrigado pelo elogio, mas é uma surpresa você falar isso. O que quer dizer com um pai bonitão? Não é todo pai que chega atrasado assim e é bonito. E eu com certeza não me enquadro nesse seu elogio. Mas obrigado. Eu achei que fosse só uma reunião sobre acompanhamento. Nossa, você é bem direta, né? Deixa eu pensar só um pouquinho. Essa reunião toda aqui foi esquematizada por você só pra gente conversar? Eu sinto que o acertei em cheio, mas vamos manter a conversa só no meu filho. Por hora, é o que me importa. Se não for incômodo pra você. Agora falando sério. O que meu filho tem feito? Ele tá agitado? Desafia os professores? É provocante. No que ele fica provocando as aluninhas? As amiguinhas dele? Ai, desculpa, eu nem ofereci. Aceita café? Ok. Bom, talvez ele seja bem parecido com o pai. Talvez. Acho que a raiz do problema sou eu. Digamos que eu influencio? Não, não é um digamos, eu influencio de fato.
Sabe, senhorita Ciane, eu tenho uma regra muito básica com meu filho. Eu cresci no colégio com muita pessoa que não tinha limite do que podia ou não podia fazer. Então você já sabe. As crianças não são boazinhas. Por que meu filho tem que ser? Claro, eu não aprovo o comportamento dele de bater em alguma pessoa sem motivo nenhum. Mas também eu não quero que ele volte pra casa depois de ter apanhado. Pelo menos eu quero saber que ele brigou, que ele tentou. É um pensamento muito ético da sua parte, mas de um covarde também. Se ele não aprender a se defender aqui, a vida vai ser muito pior com ele lá fora. Claro, brigar nunca é a solução, mas às vezes é a única que te aparece. Você não usa uma rosa pra bater em alguém com uma arma, não é? O mesmo vale pra ele. E quanto ao modo agitado dele, ele perde interesse muito fácil. E se ele tá perdendo interesse muito fácil, desculpa o que eu vou falar, mas talvez seus professores não estejam sendo eficientes. Claro, sempre há a possibilidade do meu filho só não querer estudar. Mas as notas dele falam outra coisa. Quanto a isso, a gente não pode discordar. Uma outra coisa que eu peço pra ele, com bastante vigor, é que ele não tire menos de 6. Afinal de contas, eu tenho que propor pra ele algo que eu também era capaz de fazer. Eu não quero ter um filho burro, mas também não quero que meu filho seja obrigado a ser o melhor da classe. Ele é um aluno nota 7 8, pra mim tá ótimo, ele já é bem melhor do que eu era. Então, assim, o problema de fato não sou eu. Podem ser seus professores, de fato. Já parou pra pensar nisso? Claro, eu não sei se você dá alguma aula pra ele, ou se é supervisora dos professores. Ah, você dá aula de matemática? Entendo a sua preocupação. Eu também não gosto de matemática, assim como ele. Mas se ele conversa demais na sua aula, eu acho que deveria ser um pouquinho mais duro com ele. Sabe? Às vezes algumas detenções podem resolver. Eu não vou me importar dele voltar tarde pra casa. Ele sabe se cuidar. Agora, quanto às provocações com as garotinhas, o que eu posso fazer? Ele realmente puxou o pai. Digamos que antes de eu conhecer a mãe dele, eu era bem mulherengo. Mas isso teve fim assim que eu casei com ela. E hoje eu tô muito bem do jeito que eu tava antes. Voltei ativa. Ah, não. Eu queria despertar essa curiosidade mesmo. O que aconteceu com minha ex-esposa? Ela... Como eu posso dizer isso? Era uma vaca. Ela me traiu. Ficava a noite fora e deixava ele comigo. E nem sequer me ajudava com as coisas em casa. Então eu cansei e mandei ela embora. Alguns acharam que eu fui severo demais com ela. Eu acho que eu fui justo. Você não pode conviver com uma pessoa que vai te levar pra tragédia. Se ela quer se afundar, deixe que ela se afunda sozinha. E foi ótimo que isso aconteceu quando ele ainda era um bebê, porque ele não tem nenhuma memória apegada à mãe. Então, talvez, realmente, a culpa seja minha. Ele tenha crescido com um ensinamento um pouco diferente. E a gente não tá falando aqui sobre machismo ou outra coisa. Eu tô passando pra ele as experiências que eu vivi.
Ah, e o que que tem? Ele é um garoto ainda. Vai aprender com os próprios erros. Se ele arrumou muita briga porque ficou com uma garota que tinha interesse em outro garoto e esse garoto ficou bravo com ele e ele arranjou briga, a culpa não é dele. Ou com o outro garoto que chegou atrasado. Ele teve coragem de ir lá e dar um beijo na garota. E o outro? Não conseguiu e foi descontar a raiva. Já parou pra pensar nisso? A vida é bem injusta, senhorita Ciane. Bem injusta. Então, assim, eu não vejo por que dar bronca no meu filho por uma coisa que eu também faria. Ah, não vai ser a primeira vez que vocês mandam conselho tutelar na minha casa. Pra falar a verdade, alguns deles concordam comigo, outros nem tanto. Então, manda. Não vai acontecer nada. Eu sei. Você tá quase esquecendo sobre esse assunto, não é? Que foi? Eu tô elegante o suficiente pra chamar sua atenção, é? Ou é por causa do perfume forte? O olhar intenso? Tá difícil de manter essa postura profissional aí? Eu não consigo ver debaixo da mesa, mas se eu olhasse, qual seria a chance de eu ver você com a perna cruzada, fazendo força pra não sair daí de cima? Eu imagino que você quer levantar dessa cadeira. Sem dizer que você tá suando frio. Não é? Talvez esteja bem calor, né? Você tá com esse blazer apertado e essa saia. Você tá querendo educar os alunos ou distrair os pais? Ah, é mesmo? Desculpa, mas eu não tava falando isso por mal. Quem começou os elogios foi a senhorita. Então não me venha com essa de que eu tô tendo mais olhares pra você agora do que antes. Talvez eu tenha notado você mais do que eu devia. Talvez os dois. A escola tá ficando vazia, não é? É, eu sei que todo mundo já foi embora. Só ficou a professora e o pai de um aluno problemático. De repente essa reunião ficou bem mais interessante. Sabe, professora, você devia me dar uma advertência. Ou mandar um bilhete na agenda. Mas preferiu que eu viesse pessoalmente. Talvez o que você quer se parece mais com o número do meu telefone. Eu tô certo? Olha, se você quiser repetir essa conversa em outro lugar, você vai ter que se comportar direitinho. Ou então, acho que você, professora, que vai ficar de castigo. Eu reparei que você tem esse jeito de quem parece que quer controlar tudo. Mas você treme. A sua voz fica tremendo quando eu chego perto. Que foi? É fácil gritar com os alunos. Por que não grita comigo? Ah, eu tenho uma ideia do porquê. Porque se for pra gritar comigo, você quer que eu faça você gritar, não é? Tá tentando manter o controle? Por quê? O que acontece se você perder o controle comigo? Não vai querer recuperar mais? E se eu disser que eu quero ver você perder ele? Não agora.
na frente desses boletins e em cima da sua mesa. Afinal de contas, por mais que esse blazer aí seja bem apertado, ter esse símbolo da escola bordado aí deixa a situação menos agradável. Mas agora fora daqui, sem regras, só eu e você, até que pode ficar interessante. Se eu tô te chamando pra sair? Claro que não. Imagina, um pai não pode sair com a professora do seu aluno. Os outros professores achariam um problema, já que eu poderia fazer isso só pra você aumentar as notas do meu filho. Ou talvez os dois. De certa forma, eu gostaria muito de saber como a professora é fora do horário de trabalho. Mas se for te encrencar, tudo bem. Eu não quero ser um problema. Eu falo que... Não. Você tá enganada. Eu não falo como se eu soubesse que isso vai te trazer um problema. Eu sei que vai. Mas eu quero ver até onde a sua disciplina como professora vai. Porque de todas as coisas que eu podia falar sobre você, a única que eu não posso é dizer que você é uma professora competente agora. Se fosse, teria mantido isso tudo apenas na conversa profissional. Então por que a gente começou a flertar mesmo? Me diz, por que tá me olhando com essa cara de quem quer fugir? Ah, tá, porque você é professora do meu filho. Porque eu sou o pai dele. Porque isso é errado. Eu tirei as palavras da sua boca, não foi? Mas você quer. SN. Quanto tempo você acha que consegue me enganar? Você elogiou quando eu cheguei aqui. Falou sobre minha roupa. Disse que pais bonitos sempre chegam atrasado. E agora a gente tá aqui, se encarando. Sabe uma coisa? Eu também quero. E você sabe. Se eu te encostar agora, vai ser só o começo. Mas eu não vou fazer isso aqui, como eu disse. Mesmo negando tudo isso, tá me olhando como se fosse pedir até o mundo pra mim. Por que isso? Ninguém nunca te olhou como eu tô te olhando? Então me deixa ser o primeiro. Eu posso te fazer você esquecer o seu ex-marido. Como eu sei? Eu não tinha intenção de acertar. Mas isso torna tudo mais agradável. Justamente, como é seu ex, ele não vai se importar se eu fizer você bem. Eu posso fazer você se lembrar que também merece ser escolhida por alguém. Você tá cansada? Sabia que eu sou um belo massagista? Uhum. Quer saber? Você me pegou de jeito desde o primeiro dia que a gente se viu. E foi agora. Mas parece que já faz bastante tempo. Eu me lembro de ter visto você algumas vezes aqui. Sempre me olhava de longe. Talvez você tenha estudado comigo. Seu olhar não é estranho. Acho que talvez também fosse você que eu devia ter casado.
Não é, Ciene? Faz muito tempo, não faz? Enquanto eu estive nessa sala, eu tentei disfarçar, mas eu me lembro de você, da época do colégio, e da sua amiga que acabou virando minha esposa. Ela era uma canalha. Se eu soubesse, eu teria escolhido você. Mas claro, como eu podia saber que você gostava de mim também? Você nunca foi do tipo que falava muito. Mas vem, descobre. Descobre se você ainda gosta de mim. Sabe, eu sou bom com promessas. E se você se abrir comigo, eu não vou embora depois da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira. Eu não vou querer ir embora. Claro, agora se eu tiver sendo um problema aqui na sua sala, você pode ligar pra polícia e me mandar me prender. Mas você vai deixar meu filho sozinho aí. Ele vai ser mandado pra alguma casa com outras pessoas que ele não conhece, porque ele não tem mais ninguém. Eu não tenho pai nem mãe, então ele não vai ter avós. E a mãe dele, ela não tem condição de cuidar de um filho. Então assim, pensa bem no que você vai fazer, Ciene. A escolha foi sua de dar em cima do pai de um aluno. Ah, e no fim da noite eu, pelo jeito, vou acabar comprando uma pizza pra ele. Pelo que eu vi, ele não fez nada de errado. Enfrentar os professores, todo mundo já fez isso. Quem nunca questionou um professor sobre alguma coisa? Afinal, vocês têm a mania de achar que são o centro do universo e sabem de tudo. Vocês estudaram pra isso, mas não quer dizer que não podem cometer erros ou que um aluno esteja mais certo do que você. Então assim, ou a gente esquece isso, ou eu faço você esquecer. Não, não foi uma ameaça. Agora fica quieta. Se você gritar, você não acorda mais. Viu só a diferença? Isso foi uma ameaça. Bom, aqui tá meu número. E eu te vejo o quê? Sábado que vem, às 8 horas? Ótimo. E eu gostei do jeito que você tá se vestindo. E passa esse perfume de novo. Eu gostei dele. Opa, meu nobre, eu tô passando aqui no final do vídeo só pra agradecer a todos os membros desse canal. Muito obrigado por ainda continuar sendo membro ou ter se tornado um. E se você gostaria de aparecer aqui, só clicar aí no botão de seja membro. Assim, toda vez, a cada 2 semanas, eu vou atualizar e colocar o seu nomezinho aqui. Mas é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. E um beijo, minhas nobres princesas.